Fala, amigas e amigos, tudo certo? Aqui é o Jota, bem-vindos ao Mathematics e hoje falarei aqui sobre introdução de função, beleza? Essa aula aqui ela vai ser essencial para a gente apresentar o básico para depois ajudar vocês no estudo de funções de primeiro grau, segundo grau, exponencial, logarítmico, qualquer tipo, beleza? Então essa aula aqui vai ser top, beleza? Então solta a vinheta aí. Então, bora para essa aula introdutória de função. Vamos lá, então. Como é que você define função? Você que está aí atrás, do seu computador, do seu celular, o que for. Quais são as palavrinhas, quais são aquelas ideias que vêm primeiro na sua cabeça? Não sabe? Se você não souber, não tem problema. Se você souber, minimamente, essa aula vai te acrescentar. Então, bora que bora. A primeira ideia, rigorosa da matemática, a gente fala que aquele x ou aquela grandeza está em função. Até colocar uns três pontinhos aqui. Daquela outra grandeza, beleza? É assim que está no livro, assim que está de uma maneira formal. Bom, não liga para isso, Vamos para a ideia aqui, certo? A ideia. É difícil definir, né? É muito difícil na matemática definir alguma coisa, né? É aquilo. Parece com aquilo, sei lá. Vamos ver a ideia. A primeira ideia que eu gosto de ver é a ideia de grandezas, tá? Quando eu falar de função, a primeira palavra que tem que ver na sua cabeça é grandezas, beleza? Então, grandezas aqui, Até fazer aqui bonitinho. Fechou? E o que eu quero dizer com grandezas? O que são grandezas? O que são grandezas para você? Nas suas palavras, pensa aí. Não sei, João, não sei, Jota, o que é, pá. Então, grandezas é qualquer medida. O que está medindo? Então, vamos lá. Distância com tempo, né? Ou quilos de carne por pessoa. Então a gente relaciona aqui quantos quilos cada pessoa vai comer, então quanto no total de carne a gente vai ter que comprar. Renatão já fez um vídeo por isso. Você já viu esse vídeo? Se você não viu esse vídeo porque não está no YouTube ainda, esse vídeo vai aparecer para você. Mas eu tenho certeza que esse vídeo já vai estar no YouTube. Beleza? Gasolina. Então, por exemplo, quantos litros você gasta por dia, né? Fechou? Então tem esses casos aqui. Então a gente está medindo grandeza, está relacionando as grandezas. Então, quantos quilômetros você anda em uma hora? Quantos quilômetros você anda nos seus dias aí de caminhada, nos seus dias de corrida? Beleza? Então a gente está relacionando. Olha para mim aqui, Está relacionando. Beleza? Nós estamos me zoando aqui. Bom, continuando aqui, uma segunda ideia aqui é a ideia de representação. Certo? Quando a gente fala de função, a gente sempre pensa num gráfico. Então, vamos pensar num gráfico, vamos pensar numa representação, certo? Então, a gente pensa num gráfico aqui, Até já deixei aqui de lado para vocês, já pronto. Tem um gráfico aqui. Qualquer, não importa. Então, nesse gráfico aqui, a gente está vendo uma medida aqui, No caso, uma medida qualquer aqui. Então, a gente fala o x, Geralmente fala x aqui e aqui o y, certo? Então, à medida que eu vamos dizer assim, mais pessoas num churrasco, isso quer dizer que aumenta o número de carne comprada no supermercado, por exemplo. Mais dias percorridos com o meu carro, eu tenho mais gasolina para usar. Fechou? Então é essa a ideia, beleza? Então essa parte de representação representa essa ideia de grandeza. Beleza? Tudo certo? Sem dúvidas? Então, eu acabei de falar aqui sobre variáveis, Variáveis, beleza? Então, vamos para a próxima página aqui, certo? Vou salvar aqui. Lembrando, toda vez que eu e o Renato, a gente, pula o slide, vai para o próximo slide, a gente salva o PDF para ficar aqui na descrição para vocês depois consultarem, beleza? Então, vamos lá. Agora, a gente está falando dessa questão de relação de grandezas. Então, a gente vai ver isso aqui, Deixa eu ver como eu vou fazer aqui com vocês. Vou fazer assim, Vou desenhar aqui
um conjunto aqui de possibilidades, certo? Não, tá bom, assim. E aí eu vou desenhar aqui outra coisa aqui, ó. Não, vou fazer assim agora. Olha como fazer, gente. Calma aí, muito calma nessa hora. Pra ficar bonitinho aqui, ó, fazer assim. Aí aqui eu vou duplicar aqui essa minha imagem. Fechou? Ah, agora ficou muito bonito. Beleza? Então, gente, seguindo aqui, a gente vai relacionar, né, aquele meu x, certo? Aquele meu x com aquele meu y. O que eu quero dizer, na prática, eu vou relacionar o tempo, né, com a distância percorrida. Então, né, dependendo do meu tempo, né, que eu tô correndo, dependendo do tempo que eu tô caminhando, eu vou percorrer uma distância maior, uma distância menor. Vamos ver quanto, né? Certo? Número de pessoas. Opa. Número de pessoas, certo? Com, né, os quilos de carne, né? Então, carnes. O que eu tinha falado? Os dias, né? E a gasolina. Então, por dia eu gasto 2 litros de gasolina, 3 litros de gasolina. Então, a gente vai ver, certo? E aí, qual é a relação, né? Aqui nesse meu círculo, aqui meu ovo, sei lá, a gente tem o nosso conjunto, né? Então, o que eu quero dizer? Então, a gente tem um conjunto de possibilidades. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 horas, percorro 5 quilômetros, eu percorro 10 quilômetros, eu percorro 25 quilômetros, certo? Eu percorro, sei lá, 35. Os números aqui dentro não importam. O que mais importa é essa relação aqui, essa setinha. Deixa eu fazer um pouquinho mais bonitinho. Essa setinha. Então, um número aqui vai estar relacionado com outro número. Um número aqui vai estar relacionado com outro número. Então, à medida que eu vou variando meu tempo, vai variando a minha distância. À medida que vai variando o número de pessoas dentro da minha casa, vai variando o número de comida de carne que a gente vai comer, certo? Então, essa relaçãozinha aqui, fazer aqui uma setinha aqui, ó. Ela é muito importante, fechou? Ela é muito importante. Beleza, senhoras e senhores? Então, essa relação ida, volta, vai, sabe? É bem importante. Vou colocar aqui um nome aqui que eu vi aqui na minha cola, importante. Esse primeiro conjunto aqui é o conjunto das variáveis dependentes. Fechou? Dependentes. Aqui bem embaixo aqui da minha tela, dependentes. E aqui independentes. Fechou? Beleza, senhores? Então, isso é bem importante. Essa parte de definir, tipo, qual é o nome ou não é tão importante, mas essa parte de entender as setas é a coisa mais importante da aula. Fechou? Como isso aqui é uma aula de introdução, certo? A gente está vendo aqui o básico, a gente está vendo, né, noções, a gente está vendo a ideia. Então, eu vou falar um pouco agora das características, mas você não precisa se preocupar muito com essa estrutura. A gente vai ver depois em função de primeiro grau, função de segundo grau, função exponencial, função logarítmica. Então, fiquem tranquilos. A primeira noção aqui, ó, é sobre... O que eu tinha feito mesmo? É sobre localização. Essa parte é muito importante, certo? Muito importante mesmo. Então, aqui, ó, tem o meu gráfico. Como localizar pontos, né? Como localizar pontos. Como localizar, né, por exemplo, parábolas, certo? Como é que eu posso definir isso bonitinho, certo? Como eu já fiz aqui, ó, como, né, definir essa reta. Então, essa questão de localização, fechou? Meu segundo ponto aqui é sobre crescimento. Beleza? Crescimento. Muito importante isso. Se cresce, se não cresce. Então, a gente viu, né, à medida que tem mais pessoas, a gente vai comendo mais carne. À medida que, né, vamos dizer, a gente gasta mais tempo para percorrer aquela caminhada, percorrer aquela corrida, é maior ainda. Então, essa questão de crescimento ou decrescimento, né? Então, quanto menor foi por exemplo, quanto for menor as horas que eu vou gastar, né, vai ser menor o caminho que eu vou percorrer. Quanto menos litros eu gastar, vai ser menos tempo que eu vou... Quanto menos litros eu vou ter menos gasolina, certo? Então tem essas coisas, certo? A gente se confunde bastante, tanto é que eu até me gaguejei aqui para falar, com essa questão de
tá crescendo, mas tá subindo. Então a reta tá para baixo. Essas coisas a gente vai ver com calma quando for função de primeiro grau ou função de segundo grau. A gente vai ter essas incoerências, beleza? Então, pro nosso terceiro... O que foi? Nada? Meus amigos. O terceiro ponto aqui vai ser em relação às variáveis. Isso aqui é bem importante. Por quê? Em função, a gente vai querer muito achar os pontos. Como eu já falei de localização, a gente vai querer achar bastante os pontos, como as raízes, os coeficientes angulares, lineares. Então, essa questão de variável vai cair bastante. Então, saber aqui, ó, sobre o x e sobre o y. Beleza? Isso que é bastante importante, porque a gente vai entender como é que funciona, como se comporta a minha função. E aí que a gente chega na moral da história. Tudo isso que a gente está vendo sobre função, eu falei sobre relacionar grandezas, mas acima de tudo, né, a moral da história, a conclusão vai ser sobre criar informação. Certo? Criar informação. Ou sobre interpretação. Fechou? Então a gente quer ver algo, a gente quer visualizar algo. A nossa função tem que dar alguma informação, a gente tem que achar alguma interpretação. Fechou? Tem essa coisa que é bem importante, a gente vai usar isso no trabalho, a gente vai usar isso no futuro, porque isso que importa em relação à função, na minha visão. Fechou, gente? Então, ó, tem um sininho aqui, acho que é o canto, ó, meu canto aqui, eu não sei qual canto aqui. Aciona esse sininho porque vão vir outros vídeos sobre função, certo? Então, conjuntos numéricos, resolver equação, certo? Função de primeiro grau, função de segundo grau. Fiquem atentos a isso para que vocês não percam esse conhecimento. Fechou? Então, não esquece o like, compartilha com seu amigo, compartilha com a sua avó, com o seu avô, quem for, tá? Para ajudar o canal, beleza? Então, até a próxima. Tchau, tchau.